Vamos de mais notícia. Um paciente morreu depois ou durante um incêndio em uma clínica de reabilitação em Canoas. As causas do fogo ainda estão sendo investigadas. A repórter Marcele Dutra traz para a gente detalhes dessa ocorrência. Marcele. Olá, exatamente. O fogo atingiu esse centro de tratamento em dependência química que fica aqui na rua Rio de Janeiro, no bairro Matias Velho, em Canoas. Fica nessa casa amarela no 2º andar. E dá para ver pela imagem aí, vocês conseguem acompanhar, que o fogo foi realmente muito forte, queimou muito da estrutura da casa, né? Dá para ver que tem bastante foligem ainda preta, uma das portas, janelas, inclusive, estouraram. E essas chamas teriam começado por volta das 3h30 da tarde e teria começado em um dos quartos da clínica. E as chamas se espalharam muito rapidamente. Isso exigiu a mobilização urgente do Corpo de Bombeiros e também de equipes de resgate, porque foi preciso fazer uma operação de evacuação e aí os socorristas atuaram para retirar os pacientes em segurança. Só que uma pessoa não resistiu e teve o óbito confirmado aqui no local, a princípio em um dos banheiros. A identidade da vítima ainda não foi revelada. Pelo menos 30 pacientes estavam internados aqui na clínica de reabilitação e felizmente não foram registrados mais feridos. Os pacientes, eles foram encaminhados para uma filial da clínica. Esse fogo foi controlado no final da tarde, ainda de segunda-feira, só que a área continuou isolada para a realização da perícia técnica, essa perícia que deve esclarecer os danos estruturais e também auxiliar na identificação da origem do incêndio. E equipes especializadas devem avaliar as condições do prédio. Então, as causas desse incidente ainda são desconhecidas, ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes. E a produção da Record Guaíba segue apurando aí novos desdobramentos sobre esse caso. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Marcelo, pelas informações. São as primeiras informações ainda a respeito dessa morte, dessa tragédia que aconteceu por lá. Fogo, alguém morrendo provavelmente sufocado, né, porque não suportou respirar aquela fumaça tóxica. Vou perdendo a vida. Geralmente é assim que acontece, né? Quando tem um incêndio em algum lugar. Olha aquela fumaça preta. Imagina alguém lá dentro, trancado, não tem como achar a porta. Chega um momento que não acha mais porta, não acha mais janela, vai se esconder em algum canto e acaba morrendo por ali mesmo, porque inalou fumaça, né? Então foi muito triste o que aconteceu. Agora é preciso saber, né? Fundamental saber que incêndio foi esse. Surgiu do nada? Não. Qual foi a origem dele? Alguém colocou fogo? Ninguém cogitou isso até agora, né? Ninguém cogitou. Ou algum descuido de alguém, deixou um equipamento ligado, não deveria ter ficado ligado, não sei. Ninguém sabe por enquanto. Tomara que a polícia consiga descobrir, né? Tomara que não tenha sido criminoso. Em que diminui a tragédia, Samuel? Diminui, né, pessoal? Diminui, pelo menos não foi intencional tudo isso, né? Repito, não há até agora nenhuma notícia indicando que foi intencional esse incêndio. Estou cogitando aqui, trazendo as possibilidades. Pode ser criminoso, pode ser em função de um equipamento que tinha algum problema, um curto-circuito, não sei se tinha alguém fumando lá e de repente descartou o cigarro no lugar errado. Enfim, as hipóteses são várias. Agora a polícia vai trabalhar em conjunto com a perícia para identificar qual foi a causa desse incêndio, né? A causa da morte também a perícia está trabalhando nisso, provavelmente, né? O que de praxe acontece é em função de inalar fumaça, né? Vamos lá, vamos cogitar as coisas assim, do menos grave ao mais grave, né? Um incêndio que aconteceu de maneira voluntária, por algum problema, um curto, algo, e alguém morreu asfixiado. Mais grave, né? Temos uma morte ali ocasionada por alguém e um incêndio para ocultar a cena do crime, né? Tudo isso precisa ser investigado. A polícia tem o dever de desconfiar, a perícia também, de fazer esse trabalho minucioso, dever de desconfiar para encontrar as evidências que levem para a verdade, que levem para aquilo que de fato aconteceu, né? E não que está na cabeça da gente as suposições. Para a família aí de quem morreu, a gente deixa o nosso abraço, nosso carinho. Não é fácil, né? Morrer, perder alguém desse jeito, de qualquer jeito, né? Mas
saber que estava lá no meio do fogo, não tinha para onde escapar, não conseguiu sair por essa ou aquela circunstância. Enfim, é uma tragédia muito grande, né? Para quem mora ali também, imagina o sentimento de pesar dessas pessoas. Vamos aguardar o esclarecimento que está sendo feito. Que pena que não foi possível conter as chamas antes, né, dessa tragédia toda, mas é o que aconteceu, é o fato, né? Tomara que a perícia consiga descobrir a origem do fogo.